Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Galera do mundo das lutas, essa semana pós-retorno de Anderson Silva ao octógono do UFC, a gente tem a honra de receber Marcelo Alonso, comentarista do canal Combate, editor do portal do Vale Tudo e colunista do UFC.com. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Alonso. Prazer todo meu, Coutinho. Muito bom aí a gente repercutir esse evento histórico aí, né? E a volta do nosso Spider aí numa atuação surpreendente. A primeira pergunta era exatamente essa. Anderson Silva, para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Eu imagino que todo mundo saiba, mas é bom a gente contextualizar. Anderson Silva voltou ao octógono depois de 2 anos parado, 43 anos de idade, já vai fazer aí 44 agora em abril. E enfrentou Israel Adesanya, que é um top da categoria, invicto, jovem, voando na divisão. O Anderson fez uma luta muito parelha, foi uma luta muito dura, apertada. O Anderson acabou derrotado pelo Israel Adesanya, né, na decisão unânime dos juízes, mas foi uma performance que surpreendeu muita gente, né? A primeira pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa. Se te surpreendeu a performance do Anderson Silva? Bom, com certeza, né, Coutinho? Eu acho que qualquer pessoa que acompanha luta, eu até brinquei aqui no meu Twitter, falei, pô, os fãs estão precisando entender que MMA não é videogame, cara. Eu vi tanta gente criticando, eu falei, cara, não é possível que as pessoas não tenham noção, porque não precisa entender de MMA, né? É você entender de envelhecimento humano, né? Qualquer pessoa que fez algum esporte e tem mais de 40 anos sabe a diferença real que existe, né, de você praticar esse esporte no prime da tua idade e depois dos 40 anos. O MMA é um esporte simplesmente mais lesivo, mais, né, cara, traumático que pode existir. E um cara que lutou 22 anos, obviamente, ele carrega no corpo marcas muito fortes, né? Cara, eu acompanhei de perto o Anderson, pô, nos últimos 5 anos, quando ele termina o treino, ele precisa de meia hora ali com a doutora Ângela Cortes de fisioterapia na lombar para voltar a ficar em pé, entendeu? E muitas outras coisas, né? Então, assim, é óbvio, você chegar aos quase 44 anos, pegando o garoto, o maior striker hoje do UFC, né, no prime da idade, 29 anos, nocauteando todo mundo, pô, e você voltando 2 anos parado, tanto é uma coisa assim fora do normal que, pô, no próprio pitaco lá, que eu dei que a galera do Combate.com faz toda sexta-feira, né? 20 pessoas, eu, Luciana, Ana, toda a galera do Marcelo Russo. Uhum. Pô, eu, maior fã do Anderson do mundo, acompanho o cara desde a primeira luta, mas fui realista, fui pragmático, botei nocaute no segundo round do Adesanya, não via outra maneira. Uhum. Por mais gênio que ele fosse, ele não pode brigar contra o tempo, entendeu? Sim. Então eu fui no pragmatismo e dei nocaute do Adesanya, e falo isso sem a menor vergonha, muito pelo contrário, entendeu? Acho que só aumentou minha admiração pelo cara, o que ele fez, acho que ele deu um show, né? Pegou um garoto aí, que é um dos mais respeitados, e fez uma luta antológica, os dois fizeram, né? Uhum. O Adesanya também respeitou, mas também lutou bem. Muita gente falando, não, sentiu medo do Anderson. Não é bem assim. O Anderson, você vê o Velasquez com todo o Caim Velasquez não, o Daniel Cormier, com todo o background que ele tem, né, todo o estofo de competição que ele tem, ele também lutou respeitando o Anderson. Sim. Porque respeita a história do Anderson, não. Porque se você não luta com o Anderson respeitando, você toma porrada, cara. Porrada vem de todos os lados, entendeu? Então não é só o respeito, é a realidade. Tanto que o Adesanya falou, eu fiquei com medo de atacar porque eu já vi vários serem nocauteados naquela mesma circunstância, né? Então todos os méritos do mundo pro Anderson. Acho que é um cara que eu tinha tirado da minha lista de maiores de todos os tempos aí. Para mim o John Jones era o número 1. E depois dessa atuação aos 44 anos, cara, e tendo em vista o fato dele ser um cara que se arrisca o tempo todo, né? E o John Jones, apesar de ser invicto, não se arrisca, é um cara que sempre esteve na zona de conforto, pegando os maiores de sua divisão, mas na zona de conforto, sem subir para os pesados, né? O Anderson subiu para
pros meio pesados 2 vezes, cara. O cara agora se coloca, 2 dias antes da luta, lutou com o Daniel Cormier, né, operado. E agora, simplesmente, o cara aceita enfrentar um garoto que não tinha nada a perder, dentro da sua especialidade, e faz uma luta dessa. Então, para mim, o Anderson volta a estar disputando com o John Jones aí o título de maior de todos os tempos. Concordo muito, Alonso, com tudo que você falou. Acho que ver o Anderson lutando nesse nível, ainda mais... são várias circunstâncias, né? É o tempo que ele estava parado, a idade que ele tem, o rival que ele estava enfrentando. E é claro, é lógico que quando ele aceitou, ele tinha a promessa da chance pelo cinturão, mas ainda assim, eu acho que a gente tem que ver isso como se colocar à prova, porque muita gente não aceitaria, no estágio que ele está na carreira, na idade que ele tem, muita gente não aceitaria enfrentar a bomba, que é enfrentar o Israel Adesanya. E mais, pouca gente faria do jeito que ele fez, né? Porque o Anderson, eu acho que depois de muito tempo, a impressão que eu tive, pelo menos, eu fiquei tão satisfeito de ver o Anderson, acho que independente do resultado, eu fiquei mais satisfeito ainda de ver o Anderson lutando, a palavra não é nem lutar sério, que a gente sabe que ele sempre luta sério, mas lutando de forma objetiva, lutando ali pra machucar, pra tentar vencer, pra buscar a vitória e tudo mais. E pra mim foi uma mudança de postura, né? Porque nas últimas performances eu tenho visto o Anderson, ele se apresenta, mas meio que começa a luta num ritmo de treino, parece que um pouco desinteressado, meio que só pra tá ali. Dessa vez não, dessa vez a gente viu ele respondendo os golpes do Adesanya. O Adesanya tentou assustar, tentou provocar, ele provocou como sempre fez, mas foi objetivo, né? Aqueles 2 jabs, ele balançou o Adesanya, teve aquela joelhada voadora que se entra, ia ser um momento inacreditável. Por que você acha? Primeiro, eu queria saber se você concorda que ele mudou a postura dele nesse sentido, de ser mais agressivo, de ir mais pra dentro. E por que você acha que ele mudou a postura? O que fez ele mudar? Se foi o adversário? Foi o momento da carreira? A chance de disputar cinturão depois? Enfim. Então, Coutinho, concordo sim, cara. Eu acho que o Anderson, ele é movido a estímulo, né? Eu acompanho, ele desde o início, me marca muito, sempre me marcou muito, que toda a atuação dele, que não é extra classe, e quando ele começa a ser questionado, seja pelos fãs, seja pelos oponentes, isso traz uma motivação extra para ele, né? Não é à toa que ele fez 10 defesas de cinturão, né? O segundo maior número de defesas de cinturão da história. Me marca muito, eu lembro de uma história muito curiosa, quando ele lutou com o Thales, né? E ele teve uma atuação onde esperou mais o respeito, ser um brasileiro, ele não queria aquela luta, então ele foi triste para aquela luta, teve uma apresentação que foi considerada muito aquém do que ele poderia apresentar na época, né? E aí eu lembro, cara, que ele ficou muito revoltado com as críticas, e aí aquela época eu acompanhava, né, o treinamento diário dele, e marcaram uma luta, e ele pediu o Forrest Griffin, né, pediu alguém da divisão de cima, trouxeram o Forrest Griffin, que era um campeão. E aí eu lembro do destaque me falando, Alonso, o Anderson, ele precisa de estímulo. Se ele não tiver estímulo, ele se desinteressa. E dessa vez, meu amigo, eu nunca vi ele tão estimulado pro treinamento. E aí eu fui num treinamento, cara, num dia de sparring, e como ninguém dava knockdown nele, o que ele fez? Isso aí eu fiquei chocado. Fui até falar com ele depois, falei, bicho, para de maluquice e tal. Ele colocou a mão para trás, e aí ele fazia sparring com um outro. E como ninguém dava knockdown, o que ele fez? Ele pedia pros caras baterem na cara dele. Aí ele bate, mas bate, bate mesmo. E o que é isso? Aí ele ia, ajoelhava. E quando ele ajoelhava, os caras batiam com menos força. Ele é pra bater, porra. Os caras socando a cara dele, cara. Eu olhei pro Rogerão e falei, que porra é essa, Rogerão? Ele, não. Ele não é sinistro, cara. Ele é assim mesmo. E o que aconteceu? Ele precisava se sentir tonto pra reagir, entendeu? E foi o que ele fez. Ele tomava as porradas, ajoelhava, levantava e continuava o treino, né? A partir do momento que ele tava tonto. E aí deu aquele show que a gente viu, né, cara? Pra mim, um dos maiores da história do esporte, o que ele fez com o Forrest Griffin. Ele vinha motivado e ele vinha absolutamente com o objetivo de dar um show. E foi mais ou menos o que aconteceu agora, né, Coutinho? Muita gente é hora de parar. Não, que Anderson o quê? Isso, de alguma maneira,
o motivou para falar, galera, quem tá aqui é o cara que mudou esse esporte, é o cara que trouxe novas ferramentas, né? Eu não sou só um grande lutador, eu sou um cara que mudou o esporte, né? E ele veio para fazer isso, foi lá e fez, né, cara? Fez todo mundo terminar o evento emocionado com aquela cena, né, de pura sensibilidade também do Adesanya, tirar o chapéu pro Adesanya pela atitude dele, mas principalmente pelo show que ele deu, se expondo, né? É isso que eu sempre falo que é o diferencial do Anderson, que uma coisa é você ir lá e dar o show, outra coisa é você treinar, cair no chão e deixar os caras te fazerem ficar tonto, outra coisa é você chegar e falar, não, eu aceito lutar com o Daniel Cormier faltando 2 dias e recém-operado de apendicite. Outra coisa é você chegar, eu tava com o Ramon Lemos, cara, na Bahia, num evento, tocou o telefone do Ramon Lemos, aí era o Anderson, 01, tá pronto? Aí o Ramon, como assim, Anderson? Então, vou pegar o Stefan Bonner aqui no Rio, entendeu? Pô, Anderson, mas tá em cima, tal, vambora, meu irmão, vou pegar o cara aqui no Rio. O cara também, outro meio pesado, treinou pouco tempo, veio pra dar show e deu show. Então, assim, é um cara que se coloca em risco o tempo todo, é um cara que arrisca, né, que vê um movimento no videogame e fala, pô, vou tentar reproduzir essa porra na luta. E vai lá, faz o que fez com o Tony Strickland, entendeu? Então, o cara que, porra, perde, foi finalizado com um triângulo, com chave de pé, volta pra academia, chega mais cedo que todo mundo, treina pra caralho, entendeu? E apresenta melhoras, né? É um cara que foi o primeiro também que começou a mostrar defesa de wrestling com movimentação de perna, né? Todo mundo só fazia sprawl. O Anderson foi o primeiro cara que começou a defender queda com movimentação, com footwork, com joelhadas de encontro, fazendo os wrestlers ficarem grilados com a possibilidade de um contragolpe. Quer dizer, é um cara que trouxe muitas armas para o MMA, né? Trouxe muitas ferramentas novas e por isso tem que ser respeitado, não tem jeito. Agora, Alonso, todo mundo já fica, né, na expectativa, né, em relação ao futuro do Anderson, né? O Anderson falou aí que tá querendo fazer uma revanche contra o Nick Diaz no UFC 237, que deve acontecer em Curitiba. Que você, antes de falar sobre nome de rival, você gostaria de ver o Anderson? A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: eu fico com a impressão, especialmente depois da postura do Anderson na luta, tipo assim, no segundo round ele deu aquela inflamada na torcida, ele mandou bem, ganhou o segundo round, na minha opinião, mas no terceiro round, talvez por, não sei, não me pareceu faltar gás, mas enfim, ele não foi tão, ele não manteve o ritmo no terceiro round e talvez com um pouquinho mais ele, de repente tentando uma derrubada, ele pudesse garantir a vitória no terceiro round. Mas eu fiquei com a impressão, juntando esse fator, essa coisa do segundo, do terceiro pro round, para a ideia que ele deu de enfrentar o Nick Diaz, eu fico com a impressão, essa é uma impressão minha, de que o Anderson hoje, ele é um cara que se satisfaz mais com o espetáculo, né, de fazer o que ele ama, que é lutar, se colocar dentro do octógono, diante dos holofotes, do que propriamente com vencer de fato. Eu acho que a vitória moral para ele, em algumas situações, passou a ser o suficiente, porque essa coisa do cinturão, ele enfrentou o Adesanya, como você falou, né, se colocou o dele na reta, mas a gente sabe que também tinha a possibilidade dele disputar o cinturão. Mas enfim, a impressão que eu fico é que o Anderson, eu até fiz isso hoje, eu vi várias entrevistas dele, nas entrevistas a gente vê ele muito mais falando sobre o prazer de lutar do que propriamente de vencer, da vitória, de disputar o cinturão e tudo mais. Eu fico com a impressão de que hoje o Anderson, ele é um cara que realmente faz isso por amor, ele luta por amor, e não necessariamente para ser aquele cara, o cara com o braço erguido, o cara que vai disputar o cinturão e reconquistar o cinturão. Você acha que é uma impressão muito errada da minha parte? Porque eu quero entender, assim, você é um cara que já conhece o Anderson há muito tempo, já acompanha a trajetória dele há muito tempo. Essa coisa da vitória moral, dele ser reconhecido, ser admirado por cada vez mais pessoas, você acha que isso hoje, talvez, que ainda acrescenta ao legado, né? Porque o respeito que ele ganha com essa apresentação diante do Adesanya acrescenta ainda mais ao legado dele, que já é gigante. Você acha que isso hoje talvez satisfaça mais o Anderson do que propriamente ser o cara que vai entrar, vai vencer e vai correr atrás de cinturão a essa altura da carreira? Concordo com você 100%, Coutinho. Eu acho que ele... Cara,
o campeão, quando chega num patamar, você imagina, de defender 10 vezes o cinturão, ele não aguenta mais olhar para a cara da imprensa, ele não aguenta mais as mesmas perguntas, ele não aguenta mais a rotina de treinamento, ele não aguenta mais aquela pressão de ter que segurar o cinturão, de ter que ser o melhor. Eu fico chocado como o José Aldo, o GSP, o Anderson, né, conseguiram defender tantas vezes. Um ser humano normal, é natural que ele se desmotive diante da mesmice, né? E o que eu vejo o Anderson vivendo hoje é o seguinte: ele já passou por todas as fases do esporte, como ele mesmo fala, e o que motiva ele é o seguinte, meu amigo, não esqueçam que tudo que eu fiz, entendeu? Eu tô aqui para dar show, eu sempre dei show, e é essa a minha função. O cinturão, a obrigação de carregar aquele troço na cintura que ele já carregou tantas vezes, não é o que faz ele acordar todo dia, entendeu? O prazer dele, a emoção dele, cara, é aquilo, é terminar a luta reconhecido, reverenciado, né? E ter seu legado sempre lembrado. Eu acho que essa é uma tesão que o Anderson pode ter. Obviamente, tem um outro fator, né, Coutinho, que é o Anderson, um cara que ele faz isso com prazer, com certeza. A gente viu lá que, né, ninguém dá um show daquele se não estiver fazendo aquilo com prazer. Mas uma outra coisa que, de fato, existe é que o Anderson tem um padrão elevado, né? Ao contrário, por exemplo, do José Aldo. O José Aldo, eu acredito que ele esteja retomando esse prazer da vitória, né? Vendo que vale a pena, sim, o sofrimento do treino para sentir de novo os fãs se emocionarem e tá voltando a fazer. O Anderson é um pouquinho diferente, mas o Aldo tem um padrão, né, de vida ali é quase um classe média alta, né? Classe média alta é o padrão do Aldo. Então, ou seja, ele tem dinheiro ainda para a filha dele, para a neta, à vontade. Já o Anderson não. O Anderson tem um padrão de vida, né, de rico. E de rico, muito rico. Não é riquinho que mora num bom condomínio, numa casa de 4 quartos, não. Ele mora em mansão de Neymar, em Los Angeles, né? Além de ter bastante filho. Então, de certa forma, existe também aquela coisa de o dinheiro ainda faz uma diferença para ele, né? Ele já ganhou muito já, mas ele gasta muito também. Então, acho que tem esse outro lado, né? Então, e por outro lado, Coutinho, eu acho muito bom que ele tenha a noção, né, de que o corpo não responde mais tão bem como antes e saiba se respeitar, né, cara? Porque, por exemplo, uma luta horrível para ele, que fisicamente, que o lado físico acabaria falando alto, por exemplo, contra o Yoel Romero, né? Seria uma luta onde ele teria que trabalhar muito as valências físicas para não ser derrubado, para não tomar ground and pound. Não é uma luta interessante. O que ele tem a ganhar com isso? O cara não tá com cinturão, ele não vai poder dar show. Vai ser uma luta onde, porra, a explosão e a força física do cara podem fazer a diferença. Pra que isso? Então, pô, vamos dar show, vamos fazer mais 1 ou 2 lutas aí pra terminar a carreira, onde eu possa dar meu show, pegar oponentes que me permitam assim. Então acho que é muito por aí, entendeu? Eu também, óbvio, né, eu não vejo graça nenhuma na escolha do Nick Diaz como oponente, mas eu imaginando, me colocando no lugar dele, né? Curitiba, a terra dele, onde tudo começou, onde ele, porra, tem esse sonho de lutar lá por prazer pro público dele. O Nick Diaz seria um ótimo oponente, né? Que ele poderia dar o show dele sem correr muitos riscos, entendeu? Então eu entendo, eu só não acredito muito que o UFC ele tá fazendo uma campanha, né, do Conor fazer a trilogia com o Nate e ele fazer a segunda com o Nick. Eu não consigo ver essa possibilidade, porque seria extraordinário, né? Mas a chance só seria extraordinário, pô, mas a chance porque, primeiro, são 4 atletas caríssimos que destroem qualquer planejamento de verba para eventos. Os caras têm um planejamento de X para fazer 12 eventos no ano, numerado, né? Porra, quando você joga esses monstros todos num card só, e não é um card em Las Vegas, onde você pode fazer uma grana com bilheteria, ou em Nova York, no Madison Square Garden, deixa de fazer sentido, né? Aí ele poderia ganhar dinheiro com pay-per-view, sim,
mas ele não teria tanta venda de ingresso, que a gente sabe que é um diferencial também lá nos Estados Unidos. Então não vejo essa possibilidade. Eu acho que o Anderson pode sim, tá? Mas por essa do McGregor não. Mas eles já tem Jéssica Batistaca e Joana, né, para o cinturão. O Aldo já pediu Curitiba também, um lutador caro. Pô, e agora o Anderson seria um dos maiores cards da história do Brasil. Ainda tem a experiência da Amanda, né, que a gente não é oficial. Rapaz, tem a Amanda ainda, que eu acho que é até o nome mais próximo da realidade, né, pelo que eu tenho ouvido. Mas então, essa era a última pergunta sobre o Anderson que eu ia fazer. Quem que você gostaria de ver ele enfrentando? Porque tem o Nick Diaz, né? O Dana White falou que a ideia dele seria fazer a trilogia contra o Chris Weidman. Até acho que pro Brasil seria uma luta muito interessante, embora seja já a terceira dos dois. E o Conor McGregor foi a ideia especulada, mas a gente sabe que tem a barreira da questão da categoria de peso, né? Não faz muito sentido, seria muito difícil de realizar um confronto desse. Mas enfim, se você fosse o presidente do UFC, Dana White, quem que você colocaria na frente do Anderson nesse card de Curitiba? Olha, rapaz, estou até olhando aqui no ranking, ver quem eu colocaria. Só tem bom nesse ranking dos médios aí. Cara, eu sinceramente, eu daria... É o que eu falo. Como a gente sabe que ele não vai lutar mais pelo cinturão, eu daria uma luta para ele dar um show, entendeu? Então acho que Tem o Uriah Hall, né? Tem o Uriah Hall, tem o Jared Cannonier, que está em 9º agora, né? Tem até o próprio Brad Tavares, que eu acho que ele poderia. Elias Theodorou ficaria muito panga demais, mas eu partiria por aí, uma luta para ele se divertir, entendeu? Porque ali na frente a gente tem o El Romero, o Luke tá subindo, né? Para os meio pesados. O Jacaré enfrentaria o amigo, né? E também nem faria sentido agora para o Jacaré lutar depois dele perder para o Israel Adesanya, ele sendo o 15º do ranking. Acho que não faria sentido nenhum com o Jacaré enfrentar um cara que ele considera, né? Sim. O Gastelum era uma luta que eu adoraria ver, mas o Gastelum obviamente deve pegar o campeão, o Whittaker, né? Então vamos nessa, para ficar simples, vamos botar aí o Jared Cannonier ou o Brad Tavares. O Brad Tavares, que é 9-10 ali, que seria uma realidade. Eu não queria ver ele lutando com cara de sapato também, não. O cara de sapato tá em 12º, acho que era uma luta ruim pra ele, o cara de sapato agarra, né? O Anderson tem que pegar striker, quem aceite lutar em pé, ou wrestler que não seja wrestler top do top, que consiga derrubá-lo, né? Que dê luta e aceite a trocação. Então eu acho que o Cannonier e o Brad Tavares seriam de bom tamanho. Tá certo. Agora, Alonso, a gente viu aí que o Anderson acabou fazendo essa luta principal contra o Israel Adesanya porque a luta principal original, né, que era Robert Whittaker versus Kelvin Gastelum, acabou caindo por conta de uma hérnia no abdômen que o Robert Whittaker teve constatada nas vésperas, né, até no momento da luta ele teve que ir direto para o hospital. Então acabou sendo cancelada a disputa do cinturão dos médios. Muita gente começa a especular o que vai acontecer com a categoria. O presidente do UFC, Dana White, nem confirmou que o Gastelum vai seguir como desafiante. O Gastelum apareceu no evento com o cinturão, se proclamando como campeão da divisão, porque ele apareceu e o Whittaker não apareceu. Enfim, qual é a sua expectativa em relação ao futuro da categoria? Porque muita gente já começa a falar em talvez promover um cinturão interino se o Whittaker demorar para voltar. Porque é bom lembrar, né, que o Whittaker lutou pela última vez em junho do ano passado. Então já vai, dependendo do tempo que ele demorar para voltar, já é bastante tempo. A Adesanya diz que quer esperar, enfim. O que você consegue projetar de futuro para a categoria nesse momento, por conta do que aconteceu com o Whittaker? Cara, eu acho que assim, óbvio, né? O Gastelum foi o cara que entrou ali. A gente sabe que não é um cara que venda tão bem, mas é o cara que estava na hora certa, no lugar certo, né? Mais uma vez o Jacaré deixou escapar mais uma chance da vida dele, era para ele estar lá, mas vai ficar muito mal, né, pro UFC se eles tirarem essa oportunidade do Gastelum, que não teve nada a ver com o problema do Whittaker, né, cara? Então, assim, eu acho que seria uma barbaridade. Eu acredito que eles vão, sim, repetir essa luta, tentar marcar o quanto antes essa luta. Eu não tenho informações ainda de médicos, quanto tempo demora.
mas acredito que, poxa, em 3 ou 4 meses aí ele consiga se recuperar e daqui, de repente, a uns 6 fazer essa luta. Não acho que seria justo, eu acho essa banalização do cinturão interino não me agrada. Acho que, assim, por exemplo, o Dominick Cruz é um cara eternamente bichado, com problemas sérios de joelho, que a qualquer hora a bomba relógio pode estourar. Não é o caso do Whittaker, né, cara? O cara, fez 2 guerras com o Romero, se recuperou a tempo. Agora ele realmente foi uma fatalidade. Ninguém pode esperar, né, uma hérnia abdominal. É uma coisa, realmente seria um absurdo. Eu acredito, respondendo a tua pergunta, Coutinho, que simplesmente essa contusão vai atrasar os planos do UFC em meio ano, praticamente, ou 4 meses. Por quê? Como é que eu vi essa categoria? Eu vi o vencedor do Whittaker contra o Gastelum, enfrentando na sequência o vencedor de Anderson e Adesanya, né? E se a luta fosse muito monótona, eu veria uma chance do Borrachinha passar à frente, no caso do Adesanya, se ele, por exemplo, nocauteasse o Romero, que é o número 1 do ranking. O Anderson, 15º do ranking, era o campeão, era o único que tinha promessa do Dana White de disputar o cinturão se vencesse. Eu acho que o Borrachinha, dependendo da atuação dele contra o Yoel Romero, ele poderia passar à frente do Adesanya. Mas acredito que o Adesanya tem essa chance e o Borrachinha tenha que fazer mais uma luta. Provavelmente com o Jacaré, que é o 3º do ranking, vai passar a ser 2º, porque o Rockhold vai subir. O Rockhold é o número 2, vai subir para os meio pesados, né? E o Romero primeiro. Então eu acredito que o Jacaré tenha que fazer uma luta. Pelo que eu soube, ofereceram para ele o 9º do ranking, que é o Gerald Cannonier. Ele não quis. Ele quer alguém melhor ranqueado. Então, cara, eu acho que pode sim pintar uma luta, se o Borrachinha vencesse com o Jacaré, entendeu? Uma eliminatória aí para ver quem seriam os próximos a disputar o cinturão. Acho que o Adesanya já ganhou a chance dele, né? E também uma outra coisa, agora, lucubrando aqui, com esse atraso da luta entre o Whittaker e o Gastelum, cara, eles podem meter aí por exemplo, um Adesanya com vencedor de Borrachinha e Romero, né? Podem botar o Jacaré no jogo. Em suma, cara, são muitas possibilidades e todas interessantíssimas. Uma coisa muito legal que a gente pôde notar nesse início de ano, né? Principalmente depois desse UFC Fortaleza com o UFC 234, até publiquei isso no Twitter. Depois do ano passado, depois das cenas lamentáveis do UFC 229, todo aquele o resultado lamentável que dá o trash talk em excesso, a gente teve 2 eventos agora em sequência que foram grandes eventos, de grandes lutas, de grande repercussão, em que todos os protagonistas promoveram respeito, né? A gente teve aí Demian Maia contra Lima Good, teve José Aldo contra Moicano, Marlon Moraes e Rafael Assunção, e agora Anderson Silva e Israel Adesanya passaram a semana inteira se respeitando, rasgando elogios um ao outro. O quanto para você interessante ver isso acontecendo? Você é um cara que já acompanha o esporte há tanto tempo e sabe dos danos a longo prazo que o trash talk e excesso pode causar. Quanto é legal para você ver que o MMA por si só consegue mostrar que é possível grandes eventos, grandes lutas serem promovidas só com respeito. Cara, você deu ótimos exemplos, muito legal, né? 3 exemplos. Lymon Good e Demian Maia foi muito bonito de ver, né? O Moicano com Aldo foi muito bonito de ver, e finalmente Adesanya e Anderson, né, cara? Exemplos de que não há necessidade de trash talk puro para a luta ser bem vendida e interessar os fãs. Os caras foram lá e entregaram lutaço, esses 3, né? Entregaram lutaços e sempre respeitando a origem do esporte, que são as artes marciais. Não vou aqui ser cabotino, como diria Carson Gracie, de dizer também que não pode ter trash talk. Não, a gente sabe que é importante para o esporte, sim. O trash talk, quando bem feito, vende. Sem problema algum com o trash talk, né? As rivalidades sempre venderam os esportes, seja eles quais forem, né? Os de combate, então, nem se fala. Então, acho que sim, é natural incentivar em esportes de combate a rivalidade. Mas o que é essencial é que sejam genuínas. Não adianta a gente querer inventar. É isso que estava me incomodando, entendeu? A gente não pode chegar para um Rani Arya, entendeu? Ou para um cara
porra, pra um cara de sapato, ou pra um cara que tem uma formação marcial ali de jiu-jitsu, que o cara fale merda que nem o Conor McGregor. Ou tu nasce assim, entendeu? Ou você... Ninguém vira trash talker da noite pro dia ou muda o seu estilo de ser. O cara pode até aprender a ser um cara extrovertido, falar bem e buscar esse caminho. Mas você não pode incentivar todos os atletas a serem assim, sob pena de transformar o MMA num WWE. A nossa origem não tem nada a ver com o marmelo, entendeu? O marmelo é uma coisa fake, é teatro, é legal de ver, mas é uma outra coisa, é muito mais próximo do Cirque du Soleil, né, do balé, de um espetáculo coreográfico. Luta, esporte de combate, soco na cara é diferente, entendeu? Então a gente tem que respeitar isso, entender as valências de cada atleta e respeitá-los. E esse papo de que, não, mas o trash talk é essencial para a venda. Cara, quem é um dos maiores vendedores de pay-per-view de todos os tempos chama-se George St. Pierre, cara. Entendeu? Que é um cara que tem a postura marcial como nenhum outro, a educação, o respeito ao oponente. Então, assim, é ótimo ter o Conor McGregor, mas, cara, dá pra vender sim. O que faz vender, entendeu? São boas lutas e grandes oponentes. Se você tem o Whittaker, que é um péssimo vendedor de pay-per-view, mas você cria do outro lado um outro oponente que, tá ganhando de todo mundo, você, gera um interesse de venda na luta também, entendeu? Então, acho que esse é o grande lance, é encontrar esse equilíbrio e entender, acima de tudo, né, nessa evolução aí, só temos 25 anos, mas entender nos próximos anos que MMA não é WWE. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem nesse fim de semana aí o UFC Phoenix, que vai ter na luta principal a luta peso pesado entre Cain Velasquez, que vai retornar depois de tanto tempo, muita gente na expectativa, contra Francis Ngannou. Só queria o seu palpite para essa luta, quem que você acha que vem? Cara, tá aí, ó, a gente falando dos não trash talkers, né? Tá aí dois caras, lutadores espetaculares, que todo mundo quer ver lutando bem, né? Um nocauteador que não fala mal de ninguém, o Ngannou, e um maior wrestler ground and pounder da história aí, junto com o Khabib Nurmagomedov, que é o Cain Velasquez, né? Então, tá aí, dois exemplos. Quem não queria ver essa luta dos caras no ápice? Todo mundo quer ver, ia vender pay-per-view pra cacete, da mesma maneira, um xingando a mãe do outro ou não. Mas, em suma, eu tenho que dar um palpite, né? Eu vou imaginar o Cain Velasquez voltando no ápice da forma dele e vou dizer que eu vejo ele vencendo, né? Porque se o Stipe Miocic conseguiu neutralizar em 5 rounds o jogo do Ngannou, o Cain Velasquez, que é um wrestler muito melhor, muito mais contundente, né, e sabe bloquear um bom striker, eu vejo ele fazendo isso melhor que o Miocic. Então, partindo desse princípio que o Cain Velasquez está voltando 90%, não esteja 100%, eu tô com o Cain Velasquez. Tô contigo, Alonso. Também tô apostando na vitória aí do Velasquez. É claro, esperando, né, que ele volte na forma aceitável. Se ele voltar, acho que se ele voltar 70%, ele já consegue vencer o Ngannou. É exatamente por isso que você falou, o Ngannou. Acho que na luta contra o Miocic ele mostrou que ainda precisa aprender muito a ser um cara com mais armas para o MMA muito maior do que só trocar porrada. Então também tô contigo, tô achando que o Velasquez volta bem. Alonso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, é sempre um prazer fazer essa resenha com você, a gente sempre aprende muito. Foi uma honra ter você mais uma vez com a gente. Prazer todo meu, Coutinho. Sempre que precisar, tamo na área, meu irmão. Um abraço aí a todos os seus ouvintes e vamos que vamos. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição e eu volto na semana que vem. Até lá!